E muitas vezes parece até injusta. Digo assim de passagem. Nem sempre conseguimos o que queremos e isso acaba nos decepcionando. Porém, tenta imaginar uma vida sem desafios como seria. Um tédio, claro. A questão é o que fazer com as dificuldades que enfrentamos no caminho. O grande problema, na verdade, é que não estamos preparados para ultrapassar os obstáculos que surgem. Por isso nos incomodamos tanto. Então, ao invés de queremos viver uma vida sem dificuldades, o que precisamos fazer é aprender a vencer e ultrapassar todos os obstáculos que surgem. Sempre faço questão de lembrar isso. Todas as pessoas que venceram na vida, que alcançaram sucesso, enfrentaram problemas e muitos problemas, porém descobriram um meio de não serem vencidos pelos mesmos. É justamente o que precisamos fazer, aprender a enfrentar cada situação que aparece na certeza de que podemos vencer, se estivermos dispostos. Se é fácil? Não, claro que não é fácil, nunca foi, nem vai ser para ninguém. Porque você acha que não são muitos que se destacam nessa vida? Será que é por falta de capacidade, de talento, de estudo? Não. A questão é que poucos estão dispostos a lutar e perseverar. Se você estiver disposto a enfrentar com ousadia e coragem cada dificuldade que aparecer, pode ter certeza que conseguirá os objetivos que almeja. Ninguém chega ao topo sem enfrentar o caminho. Perseverança é tão necessário quanto ter objetivos. Acredite, você é forte. Vocês são filhos e filhas de Deus e carregam em si a capacidade de vencer. Não permita que nada lhe atrapalhe. Se não desistiu, nunca é tarde para começar. Então levante sua cabeça, olhe para o alto. Você não nasceu para viver rastejando, mas sim para ir além, acima das nuvens. Deus lhe criou para viver uma vida completa. Então viva! Quando nós conformamos com uma determinada situação, aceitamos que a mesma tenha domínio sobre as nossas vidas. Nós tornamos pessoas pessimistas e nada presta, nada dá certo. Passamos a ver apenas o lado ruim das situações. Nós trancamos no conforto de uma mente alienada pelo fracasso e ficamos apenas a olhar para aqueles que chegaram ao sucesso, sem termos pelo menos coragem de sair do lugar. Como podemos perceber, o conformismo destrói os nossos sonhos e, mais que isso, a possibilidade de realização dos mesmos. Diante de tudo isso, o que fazer? A resposta é clara, é muito evidente. Precisamos de início fazer uma autoanálise para que possamos detectar aonde estamos acomodados. Uma vez que descobrimos nossa zona de conforto, precisamos dar uma viravolta nela por completo. Como identificar se estou conformado? É simples. Se dentro de um ano você evoluiu menos de 70% na trajetória rumo aos seus objetivos, isso é um forte sintoma de conformismo. O que tenho que fazer? Quebrar a rotina, fazer algo diferente, criar objetivos a alcançar. Precisamos de um norte, é necessário termos um ponto onde devemos chegar. Do contrário, ficamos andando em círculo e da mesma forma não chegaremos a lugar nenhum. Olhe para o horizonte, o mundo é muito mais do que aparenta ser. Existem possibilidades diversas, tudo que você sonha e protege por sim ser real. Vir à tona, só precisa acreditar e sair dessa zona de conforto. Seja ousado, faça diferente, crie algo novo, mas não pareça no mar do comodismo. Ele destrói suas vítimas. Portanto, crie metas e use suas energias para chegar até elas. A capacidade maior do universo está
com você e em você, que é Deus dentro de cada um de nós. Não se conforme com a situação que está enfrentando. Crie um alvo e ande em direção a Ele. Diante de uma situação de conflito, não se desespere. O desespero é um inimigo terrível. Por meio dele, cometendo coisas que jamais cometeríamos sobriamente. Portanto, lute para o desespero que não tome conta de você, pois uma vez desesperado, perde completamente o domínio próprio. Não fale, isso mesmo. A tendência quando estamos em um conflito é falarmos o que não devemos, e isso acaba causando um mal terrível para nossas vidas no futuro. Portanto, o controle da língua nesses momentos é essencial. Não se precipite em momentos de conflitos. Nosso poder de raciocínio perde força. Acabamos agindo apenas com base no que está acontecendo no momento. E nossas ações não pensadas podem trazer trágicos resultados para o futuro. Coisas que você precisa fazer. Fique tranquilo. Lembre-se que isso é apenas momento e logo vai passar. Tem um versículo no livro de Salmos que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Confie que existe uma força maior a seu favor. Independe de religião, todos acreditamos que algo ou alguém superior a nós e a esfera em que vivemos são nos momentos de crises, que muitas das vezes acordamos para essa realidade. Então para um pouco, reflita no sentido real da vida, do porquê você está aqui. Não seja egoísta ao ponto de querer carregar a carga sozinha. Convide o seu superior a lhe ajudar. Ele nunca nega um pedido a quem ele lhe pede. Não importa o nome que você dá a Deus. Ele existe e sempre está disposto a ajudar um filho seu que clama por socorro. Que esses pontos aqui tratados o ajude a vencer as crises de todos em que enfrentamos. A diferença nessa terra não está em que passa ou quem não passa por crise, mas sim com quem você passa a crise. Existe uma grande diferença entre passar uma tempestade ao ar livre e passar uma casa confortável e protegida. Da mesma forma, existe uma grande diferença entre passar uma crise só e passar com Deus. Pense nisso. Vencer, chegar ao sucesso, conseguir os objetivos, tudo isso é uma questão de atitude e persistência. O grande problema é que temos dificuldades em permanecer, porque imaginamos que o caminho para o sucesso será sempre recheado de momentos bons. Porém, na prática, não é bem assim. Existem dificuldades, sim. Mas se estivermos dispostos a acreditar que podemos vencer, e claro, se persistirmos, chegamos ao alvo desejado. Quando vejo a história daqueles que ficam conhecidos pelo sucesso que alcançaram, fico imaginando quantos momentos difíceis tiveram que vencer para chegar lá. Quantas lágrimas não foram derramadas no decorrer das suas vidas e quantas vezes não pensaram em desistir. Porém, os que o fazem chegar aonde almejam foi justamente a perseverança. Não conheço uma pessoa sequer que ficou conhecido como desertor por ter desistido dos sonhos ou jogado a toalha numa luta, e isso nos leva a refletir e tirarmos uma lição para nossas próprias vidas. Se quisermos alcançar a realização dos nossos sonhos, precisamos continuar firmes e fortes, sem jamais desanimar. Acredite, por mais difícil que seja o momento, existe uma saída amanhã. Você olhará para trás e irá rir do que você enfrentou, desde que não desista, claro. Persevere mesmo que tudo pareça dar errado. Não desista mesmo que pareça que é o fim. Você pode vencer, você nasceu para isso. São diversos os fatores que nos levam
tanto a vencer como não conseguir nossos objetivos. O que precisamos entender é que o nosso exterior é dominado pelo nosso interior. O sucesso precisa estar dentro de nós, para depois ser exteriorizado por meio de nossas atitudes. Tentar vencer na esfera exterior sem ter vencido na esfera inferior é o mesmo que andar em círculos. Não iremos conseguir chegar a lugar nenhum. Diante de tudo isso, surge uma pergunta: o que fazer para vencer? Se quisermos de fato chegar ao sucesso, precisamos estar atentos para alguns pontos importantes. Eu acredito no meu sucesso. Somos o resultado daquilo que acreditamos. Muitas das vezes queremos algo que não nos achamos capazes de conseguir e por isso frustramos. Quem sou eu? Por mais que venhamos achar que nós nos conhecemos, quando fazemos uma autoanálise a nosso respeito, descobrimos que sabemos que somos muito sobre nós. Estamos muitas das vezes convencidos que não podemos vencer, quando na verdade somos mais que vencedores. Você precisa ficar completamente convicto que nasceu para sofrer do melhor e que o sucesso não é utopia, mas sim uma realidade e que chegar a ele depende de você. Mas voltando à pergunta, quem sou eu? Você é um vencedor? Um ser capaz de ultrapassar limites? Então se levante e vença. Essa é sua missão na Terra. Por que tantas dificuldades? Na verdade, a questão é que vivemos em um mundo negativo. Ouvimos o tempo todo palavra negativa, por meio de pessoas, meios de comunicação e muitas outras coisas. Essas palavras são destruidoras de sonhos, planos de projetos. De certa forma, acabamos sendo aprisionados por tudo o que nós ouvimos. O que essas palavras fazem com o ser humano é aprisionar. Todas as vezes um projeto novo vem à sua mente. Junto com ele surge um pensamento do tipo: eu não vou conseguir. Esse pensamento vem justamente pelo fato de outras pessoas e outras vezes quando você teve uma ideia nova e apresentou a alguém, simplesmente ouviu a palavra do tipo: isso não vai dar certo, você não vai conseguir, é demais para você. Essas palavras se transformaram em prisões mentais que estão simplesmente impedindo que você vença na vida e alcance seus objetivos. O que fazer para sair dessas prisões mentais? Se esses pensamentos de dúvidas forem e são gerados pelas palavras negativas que você ouviu, então a melhor forma de mudar os mesmos é utilizando as palavras positivas. O maior vence, o positivo é maior que o negativo, assim como a luz é maior que a escuridão, o bem maior que o mal. Como fazer isso? Simples. Todas as vezes que vier um pensamento negativo, lembre-se que ele foi gerado por palavras negativas. Então abra sua boca e fala com suas palavras que não aceita aquele pensamento. Vou dar um exemplo. Você tem um projeto grande, porém constantemente vem pensamentos contrários, do tipo: isso é demais para mim. Então o que você fará? Cada vez que esse pensamento surgir na sua mente, você irá parar e identificar que as palavras que você ouviu geraram esse pensamento negativo e vai dizer: mentira, isso não é demais para mim. Eu posso realizar esse projeto, porque eu sou capaz, eu sou vencedor ou eu sou vencedora. Da mesma forma, fará com qualquer outro pensamento negativo. Precisamos estar dispostos a lutar. Prisões mentais existem, mas da mesma forma existe saída. Então deixe de lado tudo que lhe prenda e vença. Avance, cresça. Você nasceu para o sucesso. Vocês são filhos de Deus, mais que vencedores. Diante do mundo em que vivemos, são diversos fatores que tentam nos impedir de acreditarmos que podemos vencer. Porém, como sempre, foco em meus escritos. Tudo depende de nós. Somos nós os responsáveis pelo nosso destino. Não é nada fácil permanecer firme diante de tantas adversidades.
Muitas vezes aparecem perguntas e não poucas. Vale sentar, tomar conta da nossa mente, tentando nos confundir ou até mesmo nos fazer desanimar, desistir, jogar a toalha. A questão é: o que fazer para vencer tudo isso? Existe um segredo para permanecermos firmes. Eu vou contar para vocês. Eu não daria que existe um segredo, mas um poder chamado decisão. Tudo nas nossas vidas depende de decisão nossa. Podemos decidir inclusive a vida que vamos ter. A questão é que é difícil acreditarmos nisso. Por isso culpamos o destino, falta de sorte, o diabo ou até mesmo Deus, quando na verdade temos a maior de todas as oportunidades, que é a de decidir que rumo vamos tomar para nossas vidas. Dizem que a vida não é fácil. Na verdade, o que nada é fácil é a morte. Por isso temos que lutar contra tudo que tenta nos matar. São diversos fatores que lutam para fazer com que nós mesmos estamos vivos. Nos sentimos mortos. Porém, é uma escolha nossa estar vivos ou mortos. Quando estamos mortos, quando não temos propósitos, planos, metas a alcançar, esperança, força, atitude, fé, determinação, precisamos parar um pouco e fazer uma reflexão, uma autoanálise da própria vida. Estamos vivos ou apenas achamos que estamos? No tempo em que vivemos as maiores guerras que enfrentamos são totalmente interiores. Uma pressão psicológica tem tomado conta do ser humano, ao ponto de nos fazer sofrer sem motivos aparentes. Nunca se ouviu na história falar tanto de problemas psicológicos como nos dias de hoje. Depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, dentre tantas outras doenças, tem praticamente se tornado um mal que assola a vida de milhões de pessoas. Esse é o momento para mudarmos isso, acordar para a realidade que a vida é curta demais para perdermos tempos com aquilo que não nos faz e não nos satisfaz. Comece a fazer o que gosta, sonhar e colocar limites, planejar sem pensar na condição financeira para realizar, andar para frente, não olhar para trás. Chega de se importar com o que as pessoas pensam. Esse é o momento para vivermos de verdade. Ninguém disse que a jornada da vida seria plena ou seria fácil. E se disse, mentiu. Mas o que importa é que é possível viver a verdade. A felicidade não é utopia, ela existe. O problema é que buscamos nos outros, quando a verdade está dentro de cada um de nós. Não aceite viver sem usufruir da vida, pois Deus nos criou para ultrapassarmos limites e irmos além. Cresça, evolua, mude suas atitudes e ouse fazer o que sempre teve medo, para que depois não se arrependa. Fomos privilegiados com a oportunidade de estarmos nessa terra, então vamos fazer valer a pena. Existem de fato muitos pontos que são essenciais para a nossa vida de sucesso, mas sem sombra de dúvida, um dos mais importantes chama-se foco. Quando falo que é importante estar focado no objetivo, é justamente pelo fato disso não ser nada fácil. Existem aquilo que chamo de inimigos do sucesso, que tentam de todas as formas tirar a nossa atenção do que de fato nos interessa. São problemas, dificuldades, medos. O que precisamos fazer é lutarmos contra tudo e todos e permanecermos firmes, sem desanimar de forma alguma. Então, pensando nisso, crie um objetivo, coloque todas as suas atenções nele. Esqueça qualquer coisa que porventura tente atrair a sua visão e cresça, vença. Não olhe para a esquerda nem para a direita, foque-se no alvo. O sucesso é um direito de cada ser humano. Não deixe que nada lhe impeça e desfruta dessa dádiva de Deus. Vencer é o limite. Vencer é o limite. Tudo o que acontece nas nossas vidas e tudo o que fazemos começou com um simples pensamento. A realidade é que aquilo que não vemos
determinam o que vemos. O nosso interior move e nosso exterior. Aconteça dessa forma, tudo que ouvimos e vemos determina o que iremos pensar. Nossos pensamentos determinam o que iremos falar. Nossa fala determina nossas atitudes. E claro, nossas atitudes determinam nosso futuro. Se você parou para observar, os pensamentos estão em um lugar totalmente importante na nossa vida. Nunca você verá uma pessoa negativa tendo êxito porque somos o resultado daquilo que pensamos. Assim sendo, o que precisamos fazer é aprender a ter domínio próprio, excluir tudo que vem de negativo e lutar para sempre, pensar positivo sempre. Sei muito bem que é isso, não é nada fácil, pois vivemos em um mundo onde a negatividade predomina. Porém, se quisermos de fato vencer, precisamos andar contra a multidão. Por anos venho estudando a vida de pessoas que chegaram ao sucesso e o que mais tenho observado é que todos, sem exceção, vivem, pensam e falam de forma completamente positiva. Não aceite que a negatividade domine sua vida. Mude seus pensamentos e terá automaticamente suas palavras e ações mudadas. Existem princípios para se chegar ao sucesso e pensar de forma sempre positiva. Sem sombra de dúvida, é um deles. Pense nisso. Existem diversos fatores que são essenciais para chegarmos onde queremos. Sem sombra de dúvidas, um deles é a fé. Uma palavra tão pequena, porém com um efeito gigantesco. Pela fé, homens conquistaram reinos, venceram gigantes, atravessaram mares e rios, venceram desertos, fome, sede, cansaço. Pela fé, conquistaram o improvável. Eu poderia citar aquelas centenas de exemplos, porém quero simplesmente que você acredite que é fundamental crer para realizar grandes coisas. Como tudo começa, sonho, a fé, atitude. A importância da fé na realização de um sonho, autoajuda e motivação. Quando falo de fé, não falo da forma que algumas pensam ser a realidade. A fé não age por si só, precisa de alguém consciente para praticá-la. O primeiro passo é sonhar, ter algo em mente. Todos temos sonhos. A diferença é que 80% das pessoas não acreditam na realização do que almeja. Por isso, o segundo passo depois do sonho é justamente a fé. Você precisa querer que Deus lhe capacitou, tanto para sonhar como para realizar. O seu sucesso depende mais de você do que qualquer outra pessoa. Então acredite que pode, poderá. A fé não é um sentimento como muitos pensam, é uma escolha. Você decide crer ou não no seu sucesso ou na sua vitória. Depois que decidir acreditar que tem capacidade suficiente para realizar seus sonhos, agora vem o último passo e talvez o mais complexo. Você precisa agir, tomar atitudes, tirar o projeto do papel e colocar em prática, acreditando que tudo é possível usando a fé sempre. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letéia Antunes, eu tenho um vídeo no canal de motivação e reflexão. Hoje eu estou passando aqui para vocês me conhecerem um pouco, né? Eu gravo vídeo ao menos uma vez por semana. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, deixem os comentários, ative o sininho de notificações. Agradeço a todos, um grande abraço a todos e até mais.